Geraldo, a reforma do Código de Processo Penal, suscita, no caso presente, uma certa dificuldade. Eu percebo aqui, conheço alunos matriculados no primeiro semestre, com 15 dias, praticamente 20 dias de faculdade. E temos alunos do 10º período, temos professores juízes aqui no auditório, de modo que é um auditório heterogêneo. Isso dificulta muito a exposição que tem que fazer, porque os alunos que ainda não estudaram direito processual penal e não conhecem o sistema vigente terão uma grande dificuldade de compreender a crítica positiva ou negativa que se faça em razão do projeto, da reforma que se avizinha. De modo que eu tive essa preocupação de como alinhavar essa exposição aqui. Eu optei por tratar de assuntos que selecionei, mais ou menos gerais, talvez até de alguma forma superficial, para que pudesse de alguma forma ser compreendido mesmo por aqueles que não conhecem ainda, porque não estudaram o direito processual penal. Eu peço desculpas aos doutos, aos professores, aos juízes presentes, aqueles que já dominam o direito processual vigente, se for superficial, se for lacunoso na minha exposição. Também tive que limitar o tema. São vários projetos que hoje tramitam no Congresso Nacional, que podem ser aprovados repentinamente, como no Código de Processo Civil aconteceu. A estratégia hoje do governo não é remeter um novo projeto de código, que é muito difícil ser aprovado, discutido nas duas casas do Congresso Nacional, mas remeter projetos setoriais que têm uma tramitação mais fácil e conseguir uma aprovação mais rápida desses projetos. São vários projetos longos e eu tive que selecionar 5 ou 6 aspectos positivos para apresentar aqui e 5 ou 6 aspectos negativos, embora pudéssemos encontrar 15, 20 aspectos positivos e tantos outros aspectos negativos, mas o tempo seria absolutamente insuficiente. Então fiz uma seleção daquilo que me parece mais interessante e que não é muito técnico, não é muito profundo, para poder ser entendido pela maioria, pelo menos, do auditório. Então vamos falar da reforma do Código de Processo Penal. Agora, antes de falar da reforma, eu acho importante a gente ter bem claro, já que o mote, o tema central desse ciclo de palestras é a violência, que não se deve pensar que a mudança do Código de Processo Penal, parcial ou até total, e também do direito penal, através do respectivo código, possa minimamente, diante da violência que nós temos aí nos grandes centros urbanos, especialmente no Rio de Janeiro, essa modificação legislativa possa minimamente diminuir de forma substancial, de forma concreta, essa violência que nós temos aí nos preocupando o dia a dia. Me parece que é uma certa ingenuidade pensar que, mudando-se a lei, pode-se mudar essa realidade ou as causas que determinam esta realidade. Até porque os penalistas hoje já têm bem claro isso, que o direito penal é um dos mecanismos de controle social, mas talvez o menos eficaz. Primeiro, porque ele só vai atuar quando todos os outros mecanismos de controle social não foram eficazes, falharam. Talvez a família, a instrução formal, a instrução informal, a religião para quem a tem, o cargo público, o emprego, as pessoas hoje não têm emprego, todos esses mecanismos de controle social sejam mais eficazes no que diz respeito à prevenção dos delitos. E o direito penal, quando esse mecanismo não funciona, ele é chamado a tentar dar conta de algo que ele não pode resolver realmente. E a gente pode exemplificar isso, é uma coisa palpável, com a lei dos crimes hediondos. As penas foram aumentadas, o regime de pena é fechado, o livramento condicional só depois de 2/3, não cabe liberdade provisória, etc, etc. E os crimes hediondos, assim chamados, usualmente o sequestro, tá acontecendo, e nada diminuíram em razão da existência da lei. Que mostra que o caráter preventivo, de prevenção geral, é muito tênue, muito pequeno. Quer dizer, um delinquente que pratica as condutas que realmente mais nos preocupam, ele não se intimida porque a lei é mais grave, mais severa, porque
porque a pena aumentou ou não aumentou. É irrelevante para aquele que rouba um automóvel, rouba um banco, saber, ele às vezes sabe, que a pena hoje é de 4, passou de 6, de 6, ou de 7, ou de 8. Até a pena de morte não tem esse caráter intimidativo. Porque quando ele pega uma arma e vai assaltar um banco, ele sabe que pode morrer, não em razão de um processo, se descoberta a autoria, se não prescrever, se não houver anistia e tal, não. Ele sabe que vai morrer ali na hora e morrem, muitos. E nem por isso ele deixa de assaltar aquele banco, roubar aquele automóvel e tantas outras práticas delituosas. Quer dizer, o direito penal não cerceia, não inibe a conduta do criminoso de modo geral, de regra geral. Não é eficaz com relação a ele. E não é eficaz com relação a nós também. Eu sempre falo isso em sala de aula, que a minha conduta, e quero crer que a conduta do auditório também, não é regulada pelo direito penal. Não é regulada pelo direito penal. Se eu tiver, acreditem, a certeza que ficarei rico para praticar uma prevaricação, como se diz, acho, vender um arquivamento do inquérito policial, e tiver certeza que ninguém vai descobrir isso, que eu vou ficar rico e ninguém vai descobrir, tiver absoluta certeza, eu não faço isso. Não faço. O que vai balizar o meu comportamento, o que baliza o meu comportamento, são os valores éticos que eu tenho. Por outro lado, eu pratico vários crimes, né? Como no nosso vídeo já tão famoso do Hamilton, que eu passo sempre às turmas, né? Todos nós, diz o Hamilton Bueno Carvalho, somos criminosos. E somos. Quem é que não compra no camelô um produto que sabe ser contrabandeado do Paraguai? Isso é receptação, pena de reclusão. Só para dar um exemplo, pena de reclusão. Então nós praticamos crimes. Quer dizer, não é a lei penal que inibe a conduta, vamos dizer, aspas, do homem de bem. É o seu código ético, principalmente, falando dos grandes números em geral. E não inibe também a conduta do delinquente, do grande delinquente, porque ele não deixa de delinquir, porque a pena é maior ou menor, ele não está ligando para isso. Eu dou também outro exemplo, mostrando que é a cultura, a educação, a ética que inibe as condutas chamadas antissociais. Eu me lembro disso, eu tenho uma certa idade hoje, mas quando garoto eu chupava um sorvete, Chicabon, né? Sem fazer nenhum merchandising para que bom. Pegávamos o papel de Chicabon e jogávamos no chão, sem nenhum constrangimento. Não havia nenhuma consciência do meio ambiente, da necessidade de limpar a cidade, manter a cidade limpa. Eu fazia isso sem nenhuma autocensura, naturalmente. Hoje nós não fazemos isso. Porque alguma lei existia que proibia? Não existia. Alguma lei existe hoje que proíbe? Também não proíbe. É uma questão de educação, de comportamento, de ética, né? Antigamente, ao inverso, eu não avançava sinal de automóvel. Parava o automóvel no sinal e esperava o sinal abrir. Hoje, primeiro, com medo de ser assaltado à noite nos cruzamentos, e depois, por intolerância e por fatores injustificados, eu constantemente avanço os sinais. Nós todos avançamos os sinais. A lei da época era a mesma e a lei de hoje também continua sendo aquela. E mudou o nosso comportamento. Não foi a lei que inibiu e não é a lei que hoje que inibe nesse meu comportamento. De modo que o caráter preventivo, intimidativo, coercitivo, do direito penal e direito processual como mecanismo de controle social é bastante tênue. A gente pode dizer, se entrar em vigor amanhã no Brasil o melhor Código Penal do mundo, e o melhor Código de Processo Penal do mundo, as coisas continuam acontecendo como acontece hoje aqui. Não muda nada, porque as estruturas, seja das relações intersubjetivas, das relações sociais, que determinam principalmente, não exclusivamente, mas grande parte da criminalidade, seja as estruturas do mecanismo de repressão, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, Sistema Penitenciário, elas não dão conta disso. Sem mudar as estruturas, se tiver uma delegacia com 15 mil inquéritos, com 13 escrivães, cada um com 5 mil, qualquer código de processo penal do mundo, e o juizado da instrução também bota um juiz ali, vai ter que examinar 5 mil inquéritos, e evidentemente que ele não vai dar conta disso. Sem mudar as estruturas, não há sistema que funcione, sistema normativo que funcione. E a mudança do sistema tem que ser uma mudança global, porque isso é uma corrente de vários elos. Delegacia de polícia, já entrando na parte repressiva, nem falo na preventiva. Delegacia de polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e DESIP. Se nós alteramos essa relação, se não for uma relação em toda a corrente, vamos estrangular mais adiante, criando a mesma situação de ineficácia. Se a polícia, por exemplo, amanhã, porque dotada de melhores
carros, material humano e material físico, bélico inclusive, apurar mais 20% dos crimes hoje, que hoje apura, o Ministério Público não tem condições de oferecer 20% mais de denúncias. Aliás, ele já tem muitas denúncias a oferecer e não oferece pela quantidade imensa de inquéritos, e a gente sabe que isso é real. Os promotores, às vezes, devolvem os inquéritos à delegacia sem ter condições mínimas de ler os inquéritos. Devolve, como se diz, por carimbo, sem examinar. Às vezes, quem sabe, já poderia denunciar porque tem aquelas peças de informação mínima. Se a polícia apura 20% a mais, o promotor não dá conta. Suponhamos que o promotor, por um esforço pessoal, um trabalho sub-humano, consiga, sem detrimento da qualidade, oferecer 20% mais de denúncias, estou dando exemplo de 20%, 20, podia ser 30%. O juiz, que já tem uma pauta sobrecarregada, já marca uma audiência para daqui a 5 meses, para daqui a 6 meses, ele vai ter que ter um trabalho excessivo muito maior do que já tem hoje. E também não vai dar conta satisfatoriamente disso. O processo vai ser muito mais moroso do que é hoje. E se o juiz, por hipótese, conseguir condenar 20% a mais, não vai ter lugar no presídio das penitenciárias para botar essas pessoas. Sem nenhum trocadilho, vai sair preso pelo ladrão, porque não há lugar mais. Os presídios, não é só no Rio de Janeiro, não, estão superlotados, os xadrezes das delegacias estão superlotados. Então não tem nem como se falar da ineficácia do sistema penal, que é muito liberal, e eu acho que é bom que seja. Mas todos os presídios, todos os xadrezes estão superlotados. Então, se funcionar melhor, não tem como resolver o problema. De modo que a gente não tem que ter essa ingenuidade que às vezes tem o desavisado, através dos meios de comunicação, através do chamado discurso político do crime, de que se dotando a polícia de mais automóveis se vai combater melhor, ou se colocar mais uma vara criminal aqui ou acolá, ou se construir daqui a 5 anos mais um presídio para 500 pessoas, isso vai resolver alguma coisa, ou se mudamos o sistema normativo, o Código Penal e o Código Processual, se mudar essa estrutura, vai continuar tudo da mesma maneira. Essa ingenuidade nós não temos. Quer dizer, não é mal que se discuta isso, mas não podemos usar isso como uma forma de mistificar, de tornar oculta a verdadeira realidade. Quero dizer isso para pregar o imobilismo? Não, temos que reformar a lei penal, se ela se mostrar inadequada, temos que reformar a lei processual penal, vamos trabalhar nesse sentido, nenhum espírito conservador eu tenho. Não podemos ter a ingenuidade. Criamos a lei dos crimes hediondos, está resolvido coisa nenhuma, não vai resolver nada. Qualquer código penal, qualquer lei processual penal, não resolve nem mitiga substancialmente esse problema. Agora vamos modificar, porque quem sabe, né, a gente não vai ficar imóvel, quem sabe se pelo menos a nível acadêmico se discute melhor essas questões, se a lei, como a lei de execução penal, que não consegue ser alcançada pela sociedade, mas puxa para frente, quer dizer, o legislador de repente ousa um pouco, se ele não consegue resolver, mas ele puxa a reboque, quem sabe, essas estruturas conservadoras que fazem parte desse aparato judicial ou de repressão do sistema penal. Então vamos falar da reforma, sem termos essa ingenuidade que mudando o Código de Processo Penal vai melhorar, que mudando o Código Penal vai melhorar. Eu acho que qualquer reforma do Código de Processo Penal tem que adotar os seguintes princípios. O princípio da oralidade, não com exclusividade, mas principalmente a oralidade. Em nome de quê? Do outro princípio da celeridade, da concentração dos atos processuais, imediação do juiz, contato do juiz direto com a prova e da vinculação do juiz com a prova que ele colheu. Isso eu acho que são as regras que devem informar o legislador, os princípios que devem informar o legislador quando ele vai modificar o Código de Processo Penal. Celeridade, e a celeridade está ligada à concentração dos atos do processo, à oralidade, e a concentração vai levar como consequência a imediatidade, o juiz escolhendo a prova e esse juiz vinculado à prova que escolheu, para que não aconteça como acontece hoje. Um juiz interroga o réu, o outro juiz ouve as testemunhas arroladas na denúncia, o terceiro juiz ouve as testemunhas arroladas da defesa, e o quarto juiz julga um nome na capa, sem se lembrar sequer na mente ou na emoção, no coração, quem é o réu, quem foi a vítima, quem é o testemunha, quem foi a testemunha. Então temos que concentrar os atos e permitir que o juiz tenha um contato direto com a prova e a essa prova ele tem que vincular. E a oralidade está ligada diretamente a isso. Os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, em linhas gerais, adotam estes princípios.
Só acho que eles projetos foram um pouco ousados, deveriam usar mais, acentuar mais esses princípios. Essa seria um elogio aos projetos, porque trabalham em cima desses princípios, mas uma crítica a seguir na medida em que são tímidos com relação à adoção desses princípios. A crítica que vamos fazer, eu destaquei 5 aspectos positivos, 6 aspectos negativos. As críticas que vou fazer, que diz respeito aos aspectos negativos, não entendo que, de minha parte, seja uma crítica contra o novo, num espírito conservador, porque é muito comum surge uma lei nova, né? Até nós, professores, começamos a escrever para criticar a lei, porque nós ficamos com uma vontade de ter que estudar de novo, ter que comprar livros novos, nos reciclar. Então a tendência natural, até porque é mais fácil, diante de uma lei nova, todos os autores criticarem, apresentarem detalhes, defeitos da lei, o que às vezes se torna até muito simpático. Eu vou apresentar defeitos, vou fazer minhas críticas, são pessoais, posso até estar errado, mas nunca na perspectiva de que essa crítica prega o conservadorismo, o imobilismo, a manutenção do status quo. Eu digo logo, aí que pese as críticas que eu faço, se dependesse de mim, aprova ou não o projeto, ou aprova ou não esses projetos, como está, eu votaria para aprovar. Eu acho que os defeitos que existem são menores do que as qualidades. E simples fato de mudar, para mim, já é uma grande qualidade. Bom, eu quero começar então pelos aspectos positivos. Um projeto cria a chamada autuação sumária para as infrações de pequeno potencial ofensivo, cuja pena não vai além de 2 anos, segundo dispõe a Constituição, permitindo até a criação de juizado especial de pequenas causas para as chamadas infrações penais de pequeno potencial ofensivo, permitindo inclusive a transação penal, mitigando o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal. Ao invés de, nessas infrações de pequeno potencial ofensivo, seria um juizado especial de pequenas causas, previsto no Código de Processo Penal, chama de procedimento sumaríssimo. Ao invés de termos um inquérito policial, teríamos a chamada autuação sumária, que seria o sucedâneo do inquérito policial. Um expediente policial mais expedito, mais sério. Ao invés daquela investigação formal, a autoridade policial, diante de uma infração de pequena monta, ou para usar a expressão do Constituinte, de pequeno potencial ofensivo, registraria a ocorrência, determinaria as perícias comprobatórias do corpo de delito, nomearia e qualificaria as testemunhas, nem ouviria as testemunhas, e comunicaria de imediato ao juiz, que já teria marcado previamente, uma pauta pré-estabelecida, a audiência, espécie da audiência que existia da lei de toque anterior, da circunstância adolescente, a audiência de apresentação, aonde comparece o expediente da polícia, a autuação sumária, o Ministério Público, o réu, o ofendido, para que se possa fazer, inclusive, a transação, que a Constituição fala, em termos de indenização do dano delito, e o promotor oferece denúncia oral, o juizado de pequenas causas, como a gente diz do sistema americano, coisas parecidas. E se propõe um acordo com o réu, o que se lamenta um pouco que essa transação, ao invés de ser uma transação sobre relação à pena, que a Constituição fala transação penal, a transação que se prevê é tão somente com relação à indenização do dano ex-delito. Então isso não é transação penal. E se aceita a transação, é homologada, o réu sofre aquela consequência que aceitou, mas não é considerado sequer reincidente, condenado. E a autuação sumária vem em substituição do inquérito. Então, me parece isso positivo. Essas infrações pequenas, cuja pena máxima não vai além de 2 anos, na prática não são as penas cumpridas em regime prisional, tem a suspensão condicional da pena, e muito antes, em 1 ano, e a pena máxima nunca é aplicada, tem as penas substitutivas de restrição de direitos, né, limitação de fim de semana. Então, na prática, isso não resulta em pena privativa de liberdade. Então, nada mais natural de que tenhamos um procedimento rápido e sério para tentar compor esse conflito a nível social. Acho positivo. Outro aspecto positivo do projeto é que o inquérito e a autuação sumária não serão mais remetidos ao juiz via distribuição. Em razão de quê? Em razão daquilo que a Constituição prevê, que é o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. O juiz, no sistema acusatório, não deve participar da atividade persecutória,
O juiz conhece dos fatos e julga, deve ter uma equidistância do conflito que lhe é trazido à apreciação. E se o juiz investiga, se o juiz participa da investigação, ele pode comprometer a sua neutralidade e imparcialidade, até às vezes sem perceber, intuitivamente. Então, dentro do sistema acusatório, a cada sujeito processual uma função. Ao Ministério Público a função, primeiramente, de acusar e depois de fiscalizar e pugnar pela correta aplicação da lei, até sustentando a absolvição do réu. Mas no primeiro momento, para que o juiz não acuse, ele oferece denúncia. O juiz tem a função de julgar e a defesa a função de defender. Não vejo nenhuma vantagem de se dar a função de um sujeito ao outro sujeito processual. Então o Código, fiel ao princípio constitucional, ele determina, como já é aqui no Rio de Janeiro, com a central de inquérito, que tem problemas de ordem constitucional, não dá para examinar aqui, o delegado remete diretamente ao Ministério Público. E o Ministério Público vai oferecer a denúncia, com base naquele inquérito, vai requerer o arquivamento ou vai devolver o inquérito à delegacia para prosseguimento das investigações que deve requisitar especificamente. É o controle externo da atividade policial que se faz através da investigação policial, inquérito e agora autuação sumária. Acho bom também a serenidade e a concentração que o projeto prevê para o rito ordinário. Em linhas gerais, como funcionaria o rito ordinário? Hoje, em linhas gerais, os senhores sabem, alguns talvez não saibam, porque não chegaram a estudar processo penal, mas é a denúncia, citação, interrogatório, uma audiência para a inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, uma outra audiência para a inquirição das testemunhas arroladas nas delegações preliminares, diligência, realiza diligência, delegações finais e sentença. Quer dizer, o processo é todo fracionado. Isso parece que é pouco, não, mas em termos de tempo é o mundo. Marca uma audiência para daqui a 6 meses para ouvir as testemunhas da denúncia. Naquele dia uma testemunha não foi encontrada. Tem que marcar uma outra audiência daqui a 6 meses para ouvir essa testemunha. Nessa segunda audiência o advogado junto ao atestado médico está doente. Tem que marcar daqui a mais 6 meses, e aí depois são as testemunhas de defesa. E faz, demora 2, 3 anos para se colher a prova oral, coisa que poderia se fazer em um dia, se todo mundo fosse chamado para aquele mesmo dia, né? Então o que o projeto faz? Denúncia, o juiz antes de receber a denúncia notifica o réu para apresentar uma defesa preliminar, semelhante hoje ao crime praticado por funcionário público, crime de responsabilidade. Ele responde, o juiz verifica se admite ou não a denúncia, se admite a denúncia, recebe a denúncia, cita o réu para a audiência de instrução do julgamento. Esse é o rito ordinário. Cita o réu para a audiência de instrução do julgamento. Parecido um pouco com o procedimento sumaríssimo do processo civil, né? Depois da citação, audiência de instrução do julgamento, onde o advogado apresenta a contestação, até oral, né, no processo civil. Então ele cita o réu para um ato só, que é a audiência de instrução do julgamento. O que é feito a audiência de instrução do julgamento? Interrogatório do réu, inquirição das testemunhas arroladas de denúncia, inquirição das testemunhas arroladas de defesa e debates, alegações finais orais e sentença. Um ato só, concentrando tudo. É lógico que o juiz não poderá fazer 7 audiências, fará 2 ou 3, mas em 2 meses o processo está encerrado, salvo incidentes que tenham que ser superados e determine adiamento da audiência. Então a celeridade aqui está bem presente, eu acho bem interessante. A redação nova que se dá ao artigo 384 eu acho interessante também, acho importante, acho positivo. E a questão aí meio técnica, não sei se todos percebem, mas o artigo 384 do processo penal, ele viola um princípio importante, que é o princípio da correlação entre acusação e sentença. O réu só pode ser julgado pelo fato imputado a ele na denúncia. E por conseguinte, pelo fato que ele se defendeu. Eu não posso ser denunciado por furto e sair condenado por estelionato, porque eu fui denunciado por furto e me defendi do furto. Não posso ser surpreendido e condenado por um crime que não consta na denúncia ou na queixa de situação penal privada. O 384 atual permite que o juiz desclassifique aquele crime por um outro crime diante de prova nova que surgiu no processo. E diz, se a pena é a mesma ou até menor, não há nenhum aditamento. O réu tem ciência disso, se defende disso, e o juiz julgará, podendo condenar o réu por um outro fato que não está narrado na acusação. Isso me parece ruim. Ainda que a pena seja a mesma, mas de qualquer forma pode trazer prejuízo para a acusação, para a defesa. Porque a questão não é da pena, ele pode ser dissolvido, ou poderia ser dissolvido. Não é verdade? Se tivesse, talvez, conhecimento da acusação e tivesse condições eficazes de se defender. De modo que o projeto melhora o artigo 384, dizendo que, de qualquer maneira, o juiz abrirá a vista ao Ministério Público para querendo aditar a denúncia, ampliar a acusação. E aí o réu sabe que a acusação foi ampliada e dela poderá
eficazmente se defender. Não se deve condenar ninguém por um fato que não consta da acusação. O projeto consagra esse princípio. Depois o projeto fala da suspensão do processo do réu citado à revelia. Interessante isso também, isso é uma revolução no nosso sistema. A citação por edital, citado à revelia não, réu revel citado por edital, né? A citação por edital é uma citação ficta, é uma mentira jurídica, ela realmente não existe, né? Às vezes se sabe que o réu não está, até no Brasil, se tem certeza, se faz a citação por edital, sabendo que ele não terá nunca acesso ao diário oficial e ninguém realmente tem esse acesso, isso é evidente. E como a não tem diário oficial e imprensa local, publica afixando no fórum aqueles papéis todos editais para que as pessoas tenham conhecimento. É uma citação que não existe, simplesmente, citação ficta. Então o que diz o projeto? Se a citação for por edital e porventura o réu comparecer, tudo bem, não há problema nenhum. Ele não é rebelde. Mas se for por edital e ele continuar rebelde, nós não temos condição de dizer se ele sabe que existe processo. E ninguém pode ser condenado sem que saiba da existência da acusação para poder contratar advogado e se defender. Então, nesse caso, o processo fica suspenso. E diz o código também, que aí também o prazo da prescrição fica suspenso, evidentemente. Sem prejuízo das provas urgentes, tendo visto o perigo em mora. Se a testemunha vai depor, uma testemunha velhinha pode falecer, vamos ouvir a testemunha. A suspensão nunca prejudicou as provas ou as diligências de caráter urgente. Então me parece interessante. E o juiz decreta a prisão preventiva. O dia que o réu for ser preso, ele será convocado, interrogado, terá ciência da acusação e o processo seguirá. O prazo da prescrição está suspenso. O que me parece uma hipocrisia a gente dizer, não tem réu, a relação processual está completa, ela é angular ou triangular, aquela discussão toda, o réu é sujeito processual, tem dever de citação, mas uma citação que a gente sabe que não existe. Então, se ela não existe, o processo não prossegue, não há relação processual completa. Parece correto isso. Agora, se o réu foi citado, sabe da acusação e depois não comparece mais, foge, está foragido, aí não, ele sabe, o processo segue a revelia dele, até no júri, permite uma outra discussão. Até no júri permitirá o julgamento da revelia. Mas o réu foi citado, sabia. Se depois ele quis fugir, se quer ficar ausente, aí é o problema dele. Mas a gente sabe que ele tem conhecimento da acusação e se defende ou não, já é um problema não só dele, mas também dele, né? E um outro aspecto positivo a respeito do projeto, de um dos projetos, é que o juiz da sentença condenatória, se condenar sentença condenatória, desde logo fixará um valor mínimo de indenização em favor da vítima. Nós sabemos que no sistema processual brasileiro não existe a ação civil cumulada com a ação penal. O Ministério Público oferece denúncia pela lesão corporal e a vítima, se sofreu prejuízos em razão do crime, que vai entrar até para o procedimento sumarício com ação de indenização no cível. Não é verdade? Às vezes a sentença penal condenatória tem efeito no cível, às vezes a sentença absolutória penal tem efeito no cível, mas os processos são separados. E continuará sendo assim. E eu acho que é bom que não misture. Se o processo penal já é tão complicado, tão demorado, só com matéria penal, imagine se tiver que também acumular ali matéria civil, com perícias, etc, etc. Mas o que diz o Código? De forma muito engenhosa. Já diz o Código atual, a condenação do réu torna certa a obrigação de indenizar o dano. É título executivo, a sentença penal é título executivo judicial no processo civil. Está lá no Código Civil. Falta apurar o quanto GBA, o quanto é devido, através da liquidação da sentença do processo civil, não é isso? Por brevidade, o Código diz, o juiz penal, diante dos elementos que dispuser, ele já condena e fixa o valor mínimo da indenização. Se o carro foi roubado, se o carro foi furtado, o valor de mercado, basta consultar até o jornal para saber mais ou menos quanto é o valor do automóvel. Uma operação, uma cirurgia, basta oficiar o Conselho Regional de Medicina para saber o preço, e o juiz fixa aquele valor mínimo. E a vítima já pode executar isso no cível, nem precisa mais liquidar. Agora, se a vítima achar que o dano é maior, nada impede que postule na esfera civil via liquidação, né, até uma liquidação por artigo, alegando fato novo, uma indenização maior, mas já tem assegurada aquela indenização mínima prevista na sentença penal condenatória. Ótimo isso, acho excelente isso. Porque a gente tem que preocupar também com o problema da vítima. Esses aspectos positivos que eu destaquei, dentre tantos, destaquei 6 por causa do nosso tempo, né? Vamos agora aos aspectos negativos, a crítica ao projeto. Aos projetos. Primeira crítica, no procedimento ordinário, que eu, a grosso modo, resumi aqui para vocês, o código, melhor, o projeto, ainda não o código,
ao tratar da rejeição da denúncia ou queixa, que nem precisa tratar, porque está no artigo 43, e o procedimento ordinário está mais adiante, as regras gerais se aplicam a todos os procedimentos, nem precisa repetir. A rejeição da denúncia ou queixa está lá. Ao tratar do procedimento ordinário, a denúncia ou a queixa será rejeitada naquelas hipóteses já existentes. O Código resolveu dizer de novo quando o juiz deve rejeitar a denúncia ou a queixa. Então fica o problema. O artigo 43 diz: o juiz rejeita a queixa ou a denúncia nessa hipótese. Aí vem o artigo número tal e repete isso até de modo diferente, criando conflito de leis simultaneamente vigentes. E o pior, ao dizer quando o juiz rejeita a denúncia ou a queixa, ele diz, inciso 1, técnica perfeita, quando faltar uma condição exigida pela lei para exercício da ação penal, as condições da ação, ou quando faltar um pressuposto para desenvolvimento, constituição e desenvolvimento regular do processo, o pressuposto processual. Perfeito. Uma condição da ação, pressuposto processual. O juiz não admite a restauração do processo. 2, quando faltar justa causa. 3, quando o juiz, diante da resposta prévia, àquela que me referi, resolver desde logo absolver o réu, julgamento antecipado da lei. Perfeito. Qual é o problema? É que o juiz rejeita a denúncia ou a queixa quando faltar uma condição da ação, pressuposto processual, ou examinando o mérito. E a justa causa, o que é? Eu sempre sustentei que a justa causa é uma quarta condição para o exercício da ação penal. Então está contemplado no inciso 1. Quando o Código fala, no inciso 1, justa causa ou pressuposto processual como fatores de rejeição da denúncia, e bota a justa causa no inciso 2, então a justa causa não é uma condição da ação. Então é mérito. Não, mérito é o inciso 3º. O que é justa causa? Nós agora não sabemos o que é, e se chegarmos a um acordo sobre o que seja, não sabemos a natureza jurídica dela. Isso é uma loucura. Outra crítica ao projeto. O projeto, quando trata do rito sumário, eu acho correto, diz que o juiz, ao receber a denúncia, que interrompe a prescrição, que produz efeitos importantes, deve motivá-la, como hoje é no crime falimentar, deve motivar o recebimento da denúncia, à luz dos pressupostos, prova mínima, condições da ação, etc. Mas não disse isso, esqueceu de dizer que também no rito ordinário, e com mais razão, no rito ordinário, o juiz, quando receber a denúncia, deve motivar. Evidente. Se no sumário, que é menos grave, a infração, e o rito é mais sério, mais rápido, se exige a motivação, tem que exigir também a motivação quando o juiz recebe ou não a denúncia ou a queixa no rito ordinário. Outro aspecto que merece crítica nossa é que o projeto prevê a suspensão do processo. Pena máxima não superior a 2 anos, não alcançada a transação penal a que me referi, ainda assim o juiz, ao invés de dar prosseguimento do processo, condenar o réu e suspender a pena, o sursi, ele suspende o próprio processo. Quer dizer, teoricamente isso é perfeito. O melhor é condenar o réu, que já é um problema, de pena pequena, ínfima, pena essa que não é cumprida porque é suspensa. Então parece que suspender o processo é melhor. Mas acontece que, na realidade, o que nós vamos ter são esses processos eternizados. Os escaninhos, as prateleiras vão ficar repletas de processos que não conseguimos acabar e que outros que não podem ser acabados porque é suspenso. E aí, aquele que tem o processo suspenso descumpre um daqueles deveres e o processo vai ser retomado. Aí a testemunha, que já depois no inquérito que ia depor, já depois de tanto tempo, vai ser chamado de novo a depor depois de 3, 4 anos e refazer uma prova, fazer uma prova diante de uma suspensão de 2 anos do processo. De uma infração de pequeno potencial ofensivo que vai resultar numa prescrição retroativa, fatalmente. Então é melhor o direito penal descriminalizar a conduta, criar mecanismo de perdão judicial para essas infrações de pequeno potencial ofensivo, trabalhar com os crimes de bagatela, alívio mesmo de tipicidade, ausência de bem jurídico relevante ser tutelado pela norma penal incriminadora. Eu acho que o direito penal pode tratar disso de forma melhor do que o processo ficar suspenso por 2 anos, eternizando ainda, burocratizando mais o Poder Judiciário. Outro aspecto que merece também reprovação minha é a respeito à revogação do artigo 393 e 594 do Código de Processo Penal. Aí é um problema mais técnico e difícil a gente abordar exaustivamente aqui com vocês. Diz o projeto, estando preso o juiz, o réu, alguns deviam estar, né? Como diz o Galvão de Passos, tem alguns juízes que devem ser presos flagrante quando corta a sentença, né? O Galvão de Passos diz isso, né? Então, estando preso o réu, diz o projeto, o juiz fundamentadamente decidirá sobre a revogação da prisão. Então ele é preso, estava preso, prisão em flagrante, prisão preventiva, e é condenado. Não diz qual é a pena. Qualquer que seja a pena, não interessa os bons antecedentes ou não, eu não sei se interessa também, o juiz fundamentadamente
poderá, diz o Código, revogar essa prisão, no momento em que ele está condenando. Ora, se ele estava preso preventivamente e a prisão não era necessária, tinha que ter revogado muito antes. Não era no momento da condenação, é que ele vai revogar essa prisão. E se ele está preso em flagrante, o caso não é de revogação de prisão, é de concessão de liberdade provisória. Por não estar presente o motivo da prisão preventiva, também teria ter dado isso muito antes. E depois não diz quais os critérios. Fundamentar, soltar o réu no momento em que ele está condenado. Parece uma coisa meio contraditória. Não interessa a pena, né? 30, 40 anos, vai soltar alguém que estava preso. Se ele estava preso, é porque devia estar preso. Perigo de morte, fundo boliúrio. No momento que o Estado condena, soltar. E manda fundamentar, mas à luz de que critérios? Aquele tal de domicílio certo, 3 filhinhos, ou ter a conta de luz e junta. Qual é o critério, né? Me parece que isso é tão importante que deveria. Eu acho que a liberdade das pessoas é tão importante que não pode ficar o falante ou o vedrio do poder discricionário, não digo arbitrário, digo discricionário, sentido técnico, do juiz. E depois diz, estando solto, o juiz decidirá fundamentadamente se ele poderá apelar à liberdade ou não. Vai dizer se prende ou não prende, se dá efeito suspensivo à apelação dele ou não dá. E não dá critérios também. O é condenado estava solto. A prisão não se mostrou necessária, por isso não foi decretada a prisão preventiva, nem a temporária, nem a preventiva, estava solto. O juiz condena, não diz nem a pena. Pode ser uma pena de 1 mês, 5 anos, 20 anos. E diz que pode prender, desde que fundamente, mas mediante que critério? Necessidade da prisão, mas ela nunca se fez necessária, daí porque ele respondeu com a sua liberdade. Quer dizer, eu acho que a coisa está muito maltratada dessa maneira. E fala em revogar a questão de prisão, quando você é flagrante, não é revogação de prisão, é concessão. A liberdade provisória é o substitutivo da prisão em flagrante. Revogar é prisão preventiva, só se revoga a prisão preventiva. Tecnicamente, me parece equivocado. E depois, quando acontece essa prisão, quando o juiz fundamentadamente prende alguém que estava solto, não se fala em termos de pena, não se fala em termos de nada, prende ao critério do juiz, ou mantém preso alguém que estava preso, o Código não diz qual é a natureza jurídica dessa prisão, que é uma tremenda discussão, se essa prisão é uma execução provisória da pena, que beneficia o réu, permitindo que ele se submeta já ao regime de pena da lei de execução penal, regime aberto, progressão do regime, livramento condicional pela detração da pena, ou se aquilo é uma prisão cautelar. E aí tem que trabalhar com perigo de mora, como conjuro, e aí a xadrez delegacia não tem direito dos presos, não tem direito à progressão do regime, ao livramento condicional, etc. Enquanto a apelação dele tramita. Ele seria obrigado a desistir da apelação para dizer transitou julgado para ter direito da lei de execução. Eu entendo que uma execução provisória, nada obstante a apelação dele, como transitou julgado com a acusação, ele está já cumprindo pena. E se a pena foi em regime aberto, ele pode ficar desde logo no regime aberto. Não é preciso desistir do recurso para entrar no regime aberto. Seria realmente um despautério. E o Código então não diz nada disso. É uma discussão que está graçando aí, tem maior relevância importante, é o momento que o legislador se dá conta disso. Né? Tomar uma posição. E não é uma questão acadêmica, é prisão cautelar ou é execução provisória da pena? Vamos discutir doutrinariamente, não tem relevância. Não, tem relevância concreta, porque as consequências são diferentes. Se é prisão cautelar, xadrez, delegacia, você não vai falar livramento condicional de alguém que está preso cautelarmente. Mas se ele já está em regime de execução provisória da pena e se já ficou preso em flagrante durante 1/3 durante o processo, ele tem direito, nada obstante o recurso dele, a requerer o livramento condicional, porque ele já está em execução provisória da pena. Isso é importantíssimo. Um projeto, além de prejudicar o tratamento hoje já caótico do sistema, além de prejudicar, ele vai ainda criar essa perplexidade a nível de interpretação da prisão quando ela ocorrer. E finalmente, para acabar, estou sendo fiel ao nosso tempo, a respeito do rito do júri. Só sobre o júri, a gente teria que falar que, se fôssemos examinar exaustivamente o Tribunal do Júri, polêmico Tribunal do Júri, né? Os alunos gostam de direito penal discutir a eutanásia, a pena de morte, né? O crime de sedução, essas questões tão debatidas, né? E no processo penal a grande discussão sempre é o Tribunal do Júri. Uns contra, outros a favor, etc, etc. Então o Tribunal do Júri é interessantíssimo, seja no aspecto técnico, dogmático, procedimental, sobre no aspecto político, sociológico. Não dá, evidentemente, aqui para a gente fazer uma análise crítica do Tribunal do Júri. E é um projeto exclusivo, um dos 5 projetos, justamente para disciplinar, melhorar o Tribunal do Júri, o tratamento que hoje dá o Código de Processo Penal. O que a gente verifica, talvez porque seja da lavra o anteprojeto, do grande professor penal, né, conhecido nosso, amigo nosso, o René Dotti, né, do Paraná, de Curitiba, mas como
até conversando com ele a respeito disso, ele é um advogado criminal muito bem sucedido, foi secretário de Educação no estado dele, um advogado, um penalista importante, professor titular, tem uma advocacia muito intensa e tal, mas ele me falou que ele não tem nenhuma experiência, seja como defensor público, como promotor, como juiz ou como advogado do júri, né? Então fica difícil ele retratar na lei aquelas angústias, aqueles problemas que a gente do dia a dia tem no júri, por isso poderia contribuir, né, na simplificação, na melhora do Tribunal do Júri. E isso aconteceu, fazer um projeto um anteprojeto, que depois até fiz uma análise crítica, que saiu publicado no livro do IESG, e depois o projeto, muito, 90% aproveitando o anteprojeto, ele é muito tímido com relação ao Tribunal do Júri. Se ele vingar, se for transformado em lei, o Tribunal do Júri amanhã continua igualzinho que é hoje. Tem que ousar mais. Eu acho que é preciso realmente a gente... Queremos celeridade, queremos segurança, queremos julgamentos certos, sérios. Ontem mesmo fiz um julgamento no Tribunal do Júri. O processo, por vários fatores, demorou 7 anos. O réu praticou o crime aos 18 anos. Matou um homossexual. Apareceu já agora com 25 anos em plenário, com emprego, filhinho de 15 dias, a defesa inclusive levou a criancinha lá para mostrar ao jurado, evidentemente, né? Colocou emprego, trabalhando, já voltou a estudar, a namorada, a ex-namorada era a atual mulher dele, casada, estudando também, a família toda, a mãe chorando no plenário. Quer dizer, a gente está julgando já um outro homem. Tecnicamente ele tem que ser condenado, matou um homossexual com 11 facadas, não tem como você não sustentar a condenação dele, mas eu não estou julgando aquele homem que matou, estou julgando já um outro homem, totalmente diferente. E naquela época poderia ser um garoto de programa, hoje já casou, tem filhinho. No momento em que ele, vamos dizer, se reabilita, né? O que nós fazemos? Tiramos ele da sociedade e botamos ele no presídio para sair daqui a 6, 7 anos, né? E aí, com o filho já crescido, ele vai ter problemas de toda ordem no presídio, etc. Né? Então o julgamento tem que ser rápido, senão você não julga o homem, está julgando um outro homem. E o Tribunal do Júri tem esse problema, porque é um rito escalonado, tem uma primeira fase do juízo de admissibilidade da acusação, aí o réu é pronunciado, e aí tem o libelo, tem a contrariedade, vai para o plenário, recursos e recursos, quer dizer, demora muito, então precisa simplificar isso. O que fez substancialmente o projeto? Diz que não é preciso mais o libelo. O libelo é uma peça do Ministério Público, apresenta um prazo de 5 dias. Isso abrevia em que, bom, não vai ser preciso entregar pessoalmente mais o libelo, a sua justiça não vai perder mais 3 dias procurando o réu para entregar, mas 8 dias. Nós estamos falando em termos de 5, 6, 7, 8 anos. Não é por aí que a gente vai simplificar o Tribunal do Júri. Eu acho que a gente tem que simplificar drasticamente. De que maneira? A ideia é minha. Denúncia, recebimento de denúncia, interrogatório, como é o rito ordinário, alegações preliminares, arrolando testemunhas requerendo diligências, uma espécie de despacho saneador, definindo as diligências, marcando desde logo a audiência, o julgamento da sessão plenária do Tribunal do Júri. Tornando até desnecessária aquela leitura maçante do relatório que o juiz tem que fazer, porque a prova vai ser produzida ali. O que nós temos na prática? 3 testemunhas da denúncia, 4, se tanto, defesa outras 3, outras 4, vamos ouvir as testemunhas, os jurados vão ter contato pessoal com essa prova, e vamos fazer os debates e o julgamento ali. Ao invés de marcar uma audiência para ouvir a testemunha da denúncia, falta uma testemunha, marca uma outra audiência, falta o advogado, marca uma outra audiência, o juiz não foi, então outra audiência demora 3, 4 anos, faz o julgamento em 4, 5 meses, tranquilamente, não há problema nenhum. Pode demorar mais o julgamento, porque vamos ouvir mais testemunhas, mas não tem o relatório, porque não caberia aí nem talvez ler a prova do inquérito, que é inquisitória, para não influenciar o jurado, é uma outra questão interessante também. Vamos julgar com a prova que foi produzida no contraditório. Por que essa primeira fase do juízo de admissibilidade da acusação? Se 98% é uma estimativa que eu tenho, ainda que o universo pesquisado é muito pequeno, 98% das denúncias resultam em pronúncia. Porque para a pronúncia basta o quê? Bastam indícios da autoria e prova da existência material da infração. Olha, o autoexame de corpo de delito está ali, o cadáver está ali, então temos a prova da materialidade. Indícios de autoria nós temos, senão a denúncia não seria nem recebida por falta de justa causa. Então a pronúncia é algo quase inarredável, salvo raríssimas exceções. Então todo um procedimento demorado de 1 ano, 2 anos, para no final resultar numa coisa que a gente já sabe, que o réu vai ser pronunciado, para submetê-lo a julgamento. E aí no julgamento o que acontece? Como as testemunhas já não foram ouvidas,
o Ministério Público não as arrola para o plenário, porque fica com medo da testemunha sofrer pressão e chegar lá em plenário e mudar. A defesa também não quer que a testemunha, às vezes, seja pressionada, não, depois está bom o depoimento, para que vai arriscar trazer a testemunha para o plenário? Acontece que o jurado não vê a testemunha, não tem a testemunha. Fica lá o juiz lendo aquele depoimento colhido há 5, 6 anos, de uma forma bastante de jurados quase que dormindo ali. Né? Quer dizer, tem que dar uma revolucionada nisso para a sobrevivência do Tribunal do Júri. Eu acho que o Tribunal do Júri, no geral, é excelente. Eu sou a favor do Tribunal do Júri, por isso que eu trabalho no Tribunal do Júri. Mas tem que ser simplificado, tem que ser melhorado. A sistemática dele ainda é quase do Código do Império. E o projeto muda muito pouco. Simplifica os quesitos, muito mal, né? Como é que o projeto coloca? Os quesitos são problemas seríssimos, são problemas, criam problemas seríssimos, tem que melhorar. Mas o que diz o projeto? Primeiro quesito, o juiz perguntará sobre a materialidade. Desconfio, porque pode ser uma tentativa seca, não tem resultado material físico. Não tem materialidade a perguntar. Tem que perguntar sobre a ação, sobre o resultado e o nexo de causalidade, entre ação e resultado. Isso tem que ser perguntado. Não sobre o resultado naturalístico previsto na norma penal. Está lá. Primeiro pergunta sobre materialidade. Depois pergunta sobre autoria e participação. Nem sobre o nexo de causalidade. Autoria e participação. Respondida a positiva participação, pergunta se o réu deve ser condenado ou absolvido. Não pergunta nem sobre a competência do Tribunal do Júri, sobre o dolo, sobre o tipo subjetivo. Não permite nem que o Tribunal do Júri possa desclassificar. Materialidade, o réu morreu, está lá o cadáver, o autor foi, o réu não, a vítima, o autor foi o réu. Vamos quesitar agora se ele deve ser condenado ou não. Mas às vezes ele matou, mas foi culposamente. Aí matou, deu causa à morte, às vezes nem culposamente. Tem que perguntar sobre o dolo subjetivo, o dolo sobre o tipo subjetivo, até para fixar a competência do Tribunal do Júri. Enfim, são questões várias que não são resolvidas, às vezes agravadas, no projeto para o Tribunal do Júri. E a crítica maior, genérica, é que ele não simplifica quase nada, não melhora. E a grande questão hoje, eu acho, do processo penal é a simplificação drástica. O Código de Processo Penal tem que ser uma coisa assim que o homem do povo, né? Lógico, modo de ré, o homem do povo, o homem leia e entenda o que é aquilo ali, que aquilo não é um ritual perverso, kafkiano, como é hoje, de questões prejudiciais, suspende, não suspende o processo, ritos complicadíssimos. Isso é uma loucura, isso não atende mais o interesse da sociedade. Uma coisa simples.